Hello everyone, welcome to the class. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Estamos falando. Bom, eu sou a teacher Ana, antes que eu me esqueça, já estava me esquecendo, né? Estamos falando sobre o passado, sobre o simple past. E de fato, é simple mesmo, é simples mesmo. E hoje a gente vai dar continuidade. Acho que hoje, nessa aula, eu acho que é sim, se tem um ponto complexo, um aspecto complexo do passado, é esse, né? Porque a gente vai falar sobre verbos irregulares. Então, só para clarear a mente de todo mundo aí, turmas, bem simples. A gente sabe que no passado é muito simples, né? Para a gente, na afirmativa, passar uma frase para o passado, a gente simplesmente coloca o ed no final do verbo, na maioria das situações, né? E aí pronto, a frase está no passado, né? I watch movies, eu assisto filmes, eu assisti filmes, I watched com ed. No passado, I watched movies, eu assisti filmes. Isso aí a gente tem um consenso que é tranquilo, certo? Porém, existem verbos que não vai funcionar. A gente não vai colocar o ed, não existe este tipo de ação para alguns verbos. E aí eu tenho duas notícias para vocês. Eu brinco com isso com os meus alunos. A primeira, uma é boa e a outra é ruim. A primeira, a boa, vamos começar da boa. A maioria dos verbos são regulares, né? Então, assim, a gente tem alguns verbos que são mais comuns de usar. Então, se você lembrar deles, facilita a sua vida, né? Os verbos mais comuns, né? E a notícia ruim é que tem muitos verbos irregulares, mas como eu disse, se você se apegar aos principais, você já consegue ter uma conversação muito fluida. Então fica aí a dica, combinado? Lembrando que a gente tem disponível para as aulas a lista de verbos irregulares. Eu sou contra você ter que ficar pegando o verbo e memorizando. É muito mais fácil na prática, né? Mas fica lá para você estudar e tudo, né? Beleza, então como que a gente vai trabalhar esses verbos irregulares hoje? A gente tem aqui um textinho, eu vou ler com vocês, até porque eu quero que vocês prestem muita atenção na pronúncia. O ED tem uma aula especificamente falando sobre pronúncia no passado, tá, pessoal? Aqui para vocês. Mas eu vou só frisar um último ponto. O som de ED é um som, é uma fonética em português, concordam? O som, ó, ED. O alfabeto em inglês é diferente, né, turma? O som de E em inglês tem o som de I, né? E I, D. Então, quando a gente vai pronunciar, perdão, quando a gente vai pronunciar uma palavra, um verbo com ED, por exemplo, vou pegar um aqui, o order, né? Esse aqui é o verbo order. Se eu coloco ED, eu não vou falar ordered. Ordered, esse som de ED, português, poxa vida, não cabe aqui. A gente tá falando inglês. É o som de ed, certo? Então, I ordered. Olha aí, ó. I ordered. Ed. Combinado? É uma questão de prática mesmo, tá, turma? Quanto mais você praticar, mais vai soar natural para você. Então, eu vou grifar aqui para você acompanhar comigo e a gente vai depois trabalhar esses verbos que estão grifados. Vamos lá, então. Ó. Last weekend, I made a new breakfast. I cooked yummy pancakes and put fresh strawberries on top. I was a little worried because it was my first time making pancakes from basic ingredients, but they turned out really good. I also drank some orange juice with my pancakes. Later that day, I went out with my friends for lunch. We ordered pizza and shared a big plate of french fries. For dessert, we had ice cream and I picked the chocolate flavor. It was a great day with lots of delicious food. Muito bom. Vamos lá. Turma, os que estão grifados, os verbos que estão grifados são irregulares, certo? Então vamos lá. Na verdade, o order tá aqui porque eu falei com vocês agora há pouco e o share também é regular, mas os outros são irregulares. Vamos então ver caso a caso? Primeiro, que o uso dos verbos irregulares no passado é o mesmo, né? A estrutura é a mesma se fosse um verbo regular, ou seja, se a única coisa que eu tenho que fazer na frase é colocar esse verbo no passado. Se é um verbo irregular, a gente tem que mudar esse verbo. Se é um verbo regular, a gente tem que colocar o ed. Ponto final, tá? Então a estrutura não muda.
Então, ao invés aqui o verbo made, né, ele é o passado do verbo make. Então, ao invés de escrever I make it, não existe, eu uso o made. Então, eu fiz a new breakfast, eu fiz um novo café da manhã. Logo à frente já tem um verbo regular, ó, I cooked, eu cozinhei. Yummy, deliciosas panquecas, beleza? Aqui depois o uso do was, a gente já trabalhou, se você não assistiu a aula dos verbos to be no passado, tá aqui disponível para vocês, eu explico caso a caso do uso do verbo to be, que é o verbo is ou are no passado. Esse aqui é o passado do verbo is, was. I was a little worried. Eu estava um pouco preocupada, certo? Depois aqui, ó, I also drank. Notaram que no drink, né? Eu troquei aqui a palavra, a letra, perdão, pelo A. Em vez de I, eu troquei e coloquei o A. Então, I drank some orange juice. Certo? Esse é o verbo irregular de beber. Eu também bebi, tomei, né, suco de laranja. Cuidado, pessoal, algumas pessoas leem drunk com o som de A em português, tá? O som de A, esse som de A, essa fonética A é em português. O som de A no alfabeto em inglês é o som de A. Então é I drank some orange juice, porque drunk significa bêbado. Cuidado, tá, pessoal? Depois tem mais. Poxa, tem esse aqui embaixo, pessoal, que é muito útil, que é o went. É o passado do verbo go. Nada a ver, né? Pois é, ele é bem diferente mesmo. Então, o verbo went é o passado de go. Então, I went out, eu fui, né? Ou seja, eu saí com os meus amigos for lunch. Ok? Vou pegar outro, vou pular e ir direto para os irregulares. Outro importante, o had. We had ice cream. Had é o passado de, dá chance aí para você tentar chutar ou lembrar, né? É o passado do verbo have. Então, we had ice cream, nós tivemos sorvete ou nós comemos sorvete. Lembra que a gente pode usar o verbo have para refeições, né? Então, no caso aqui, você pode traduzir para nós comemos sorvete, tomamos sorvete, certo? É isso, pessoal. Aqui embaixo, nesse outro texto, tem também outros verbos irregulares. Eu vou deixar para vocês agora brincarem um pouco, lerem, verem qual irregular é. Se precisar de acompanhar aí com a tabelinha dos irregulares, está disponível para vocês, combinado? Agora uma questão de muita prática. Só vou finalizar, pessoal, lembrando de algumas coisas importantes. Tá vendo aqui o last? Isso aqui é muito importante. Last weekend. Como é que a gente traduz isso? Para o fim de semana passado, né? Então, pessoal, esse last pode aplicar para outras palavras também. Por exemplo, year. Year é ano. Se eu quiser falar ano passado, last year, certo? Se eu quiser falar ontem à noite, eu vou colocar o last na frente de noite, night, last night, e por aí adiante, tá? Outra palavra muito importante que a gente usa no passado, né, é o yesterday. Comentei no início da aula, acho que é bom relembrar com vocês. É isso. Eu mostrei mais assim como usá-los, até porque a estrutura, né, é mais ou menos a mesma, praticamente a mesma, né, dos verbos regulares. E é uma questão mesmo de você praticar o máximo que você conseguir com o máximo de verbos irregulares. Questão de prática. That's it for today, guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed this class. Please don't forget to ask questions to your teacher, okay? And I'll see you guys next class. Bye bye.